Olá galera do nono ano, tudo beleza? This is Mr. Rocha again. Primeiro bimestre fizemos uma videoaula sobre esse Present Perfect. Explicamos uns 4 a 5 usos desse tempo verbal. Hoje a gente vai entrar em mais algum detalhe sobre ele. Primeiro vamos para quem não assistiu ao vídeo ou quem nunca estudou esse tempo. Ele é formado pelo verbo auxiliar have ou has, mas a third form, ou seja, a terceira forma do verbo principal, ok? Do verbo principal, que em inglês é main verb. Então, é a terceira forma do verbo principal. É só lembrar, quem geralmente estuda esse tempo verbal já viu o simple past, já viu o passado. Então, vocês já estão cientes que existe a forma base, aí a segunda coluna, a segunda forma, e a terceira coluna, terceira forma, que é a que a gente vai usar aqui. Quando o verbo é regular, geralmente, porque há exceções, geralmente a segunda forma e a terceira forma são iguais, então você acrescenta ed à forma base e aí você tem a segunda e a terceira forma, geralmente são iguais. Então, na prática, vocês vão ter, por exemplo, o verbo do. Vamos pensar aqui no verbo do, que é um verbo conhecido. O verbo do, a forma base, a segunda forma seria did, a terceira forma seria done. Então, com esse tempo verbal, vocês vão usar a terceira forma, done. Quando o verbo é regular, por exemplo, o verbo like. O verbo like, ele é um verbo regular. Então, a segunda forma dele vai ficar liked. Lembre que a pronúncia é liked. Certo? A pronúncia é liked. É como se fosse um T aqui, mas se escreve com D. E a terceira forma vai ser igual. Liked. Então, o verbo like é regular. O verbo do é irregular. Beleza? Então, vamos ver na prática isso aqui. Vimos que dentre 4 ou 5 usos, essa estrutura é usada para descrever coisas que a gente já fez na vida ou nunca fez. Ou não só na vida, mas dentro de um período que ainda não acabou. Por exemplo, a vida ainda não acabou, né? Eu ainda estou vivo, I'm alive. Ok? Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Se eu estiver falando sobre hoje, então para eu dizer assim, ó, eu não tomei banho hoje ainda. Então, vamos um exemplo? Ó. Eu não tomei banho ainda. Hoje, ok? Obviously. I haven't, porque é uma negativa, não é isso? Para I, eu vou usar have. I haven't taken a shower yet. Vejam que ele geralmente se refere a um período inacabado até o momento. Eu estou falando até este momento, I haven't taken a shower. I haven't taken a shower yet. O yet quer dizer, geralmente é usado na negativa, geralmente, e ele quer dizer, no contexto aqui, ainda, né? Eu não tomei banho ainda. Para eu dizer que eu já fiz algo, por exemplo, vamos imaginar que hoje fosse um dia de calor, não é? Mas se fosse hoje um dia de calor, eu já tomei 2 banhos. Já tomei um de manhã cedo, já tomei um antes de almoçar. Porque eu estou trabalhando muito, está muito quente. Aí eu vou dizer, ó, I've already taken 2 showers today. I've already taken 2 showers. Veja que eu estou falando de um período. O today, eu não coloquei ali, só falei, né? O today, que é hoje, ainda não acabou. Ou seja, pode ser que mais tarde eu ainda tome um outro banho. Principalmente se ainda continuar trabalhando, levantando peso, fazendo limpeza aqui. Então, vou precisar tomar um banho para dormir relaxado. Então, quando você se refere a um período de tempo inacabado, aí vocês vão usar o Present Perfect para dizer o que você já fez ou não fez ainda, o quanto você já fez ou não fez ainda, se algo já foi feito ou não foi feito ainda. Então, em inglês, geralmente se usa esse tempo verbal.
Toda vez que o Mr. Rocha disser geralmente, é porque há exceções, é uma língua, a língua é viva, então falada por zilhões de pessoas em lugares diferentes, lugares distintos. Então, I haven't taken a shower yet seria um exemplo na negativa. I've already taken 2 showers today seria um exemplo na afirmativa. E para eu perguntar, para eu fazer uma pergunta sobre um período inacabado, então, por exemplo, have you seen John today? Have you seen John today? É uma pergunta. Quando você faz a pergunta, você tira o auxiliar aqui da frente do sujeito e o coloca antes do sujeito. Em vez de vir depois, ele fica antes, geralmente. Então, have you seen John today? Vejam, de novo, o today ainda não acabou. Então, por isso que eu estou usando essa estrutura, porque subentende que pode ser que eu veja mais tarde. Então, geralmente é comum dizer, have you seen John today? Have you seen Maria today? Have you called John today? Have you called John today? Já ligou para John hoje? Have you called John today? Se vocês estivessem falando, por exemplo, sobre ontem, yesterday, sobre a semana passada, last week, então são períodos de tempo que já acabaram. Yesterday is over. Yesterday is a finished period. É um tempo acabado. Aí a estrutura não seria essa. Qual seria a estrutura? Vocês já viram, não comigo, mas com o professor anterior. Did you see John yesterday? Did you see John yesterday? Veja a diferença. Eu coloquei em vermelho aqui para chamar a atenção. Aqui é outra estrutura usada para falar geralmente de tempos já acabados. Yesterday é passado, já era, acabou. Então a estrutura vai ser Did you see John yesterday? Did you see John yesterday? Yes, I did. No, I didn't. No, I didn't see him yesterday. Então, did you see John yesterday? Então vejam, did you seria o did you see. Aqui vocês vão usar o verbo auxiliar. Esse verbo indica que é período acabado, passado, acabou, ok? Aqui o verbo na forma base. Então, did you see John yesterday? Coloquei esse exemplo só para fazer um contraste com os anteriores. Os anteriores todos se referem a um período de tempo inacabado. A um período de tempo inacabado. Todos eu falei today, certo? Vou apagar só esse aqui, ok, pessoal? Em todos os casos aqui eu falei today, mas obviamente eu poderia ter dito this week. This week, essa semana. Esse vídeo está sendo gravado em uma quinta-feira. A semana acaba sábado, não é isso? Então, quinta-feira ainda pode acontecer algo. Os dias úteis, amanhã seria sexta, ainda é dia útil. Então, amanhã ainda algo pode acontecer. Então, quando você se refere a um período como, vamos ver aqui, ó. Today, deixa eu colocar aqui, ó. Today, this week, this month. Ou falando de sua vida até hoje, certo? De sua vida até hoje. Ou seja, um período inacabado. This morning, se for de manhã. This afternoon, se for à tarde. This evening, se for à noite. Aí vocês vão usar essa estrutura. Então, é por isso que é muito comum. Deixa eu colocar aqui, ó. É muito comum. Assim, nas perguntas, ó. Have you ever? É muito comum fazer essa pergunta. Have you ever? Porque aqui está se referindo geralmente a toda a sua vida até agora. E a sua vida é um período de tempo inacabado, porque você ainda está vivo. Pelo menos essa é a forma que eu uso para explicar. Então, a lógica de quem fala inglês naturalmente como primeira língua, eu diria que é essa. Você usa o have you ever para falar de toda a sua vida. Então, have you ever seen the rain? Have you ever seen the rain? É a música do Creedence. Have you ever seen the rain?
Have you ever seen the rain? Então, já viram a chuva. Okay? Have you ever seen the rain? Have you ever seen acid rain? Acid rain. Ok? Have you ever seen? Vamos imaginar que você tenha passado um período de sua vida na Austrália, certo? Vou inventar um exemplo aqui agora. Um período de vida na Austrália. Aí, did you ever see a kangaroo on the streets? Aí eu estou falando do período que você estava na Austrália. Você passou um período lá, 1 mês, 6 meses, 1 ano. Aí agora você já está de volta, você não mais está na Austrália. Aí eu vou e pergunto, so, tell me, did you ever see a kangaroo on the streets there? Então, did you ever see? Did you ever see? Did you ever see a kangaroo? Então, eu estou falando desse período que já acabou. Então, é bem comum isso. Alright, guys? Então, esse é o Present Perfect sendo usado para período de tempo inacabado, como today, this week, this month, your whole life, ok? Have you ever studied German? Então, alguma vez na vida já estudou alemão? Have you ever studied German? Have you ever studied French? E assim por diante. That's it for today, guys. Thanks a lot. Bye bye.